apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus queridos amigos, com muita alegria e gratidão no coração por estarmos mais uma vez aqui, todos juntos, compartilhando o que estudamos durante a semana, compartilhando nossas dúvidas, a fim de que todos juntos possamos construir o entendimento, do nosso estudo de hoje. Juntamente com a nossa equipe, que hoje está sendo composta pelo Devanir, o Dr. Joel, a Magda, a Poliana, a Rita e eu, a Cris, que estamos fazendo leituras e comentários. Também está a espiritualidade que nos acompanha, os amigos e espirituais da Colônia Maria de Nazaré, nossos mentores e tantos outros espíritos encarnados e desencarnados em desdobramento que se juntaram a nós nesse momento. Hoje estaremos estudando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Servir a Deus e a Mamon. Os itens de 1 a 5 e o item 7. Então, dentro desse capítulo, nós vamos trabalhar, primeiramente, o que seria a riqueza material, quais as vantagens e desvantagens de se ter a riqueza material. Será que todo rico está condenado a ter uma vida espiritual desagradável? Será que todo pobre está já garantido a sua salvação, entre aspas, o teu céu, como costumam dizer? Então vamos discutir um pouquinho disso hoje. Então, neste momento, a gente pede para que todos serenem as mentes, que a gente possa se conectar ao nosso Pai, com os nossos mentores, os amigos da Colônia Maria de Nazaré, enfim, todos os espíritos que neste momento estão conosco. Então, todos juntos vamos pedir a permissão ao Pai para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece que será feita pela Magda. Boa noite a todos. Gostaria de pedir para colocarem um copo com água para ser fluidificada pelos benfeitores espirituais que nos acompanham. E com a certeza do auxílio de toda a equipe espiritual da Cavile, durante os estudos dessa noite, pedimos que nos ajudem a compreender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus para melhor servirmos, já que somente assim as bênçãos que nos concedem possam fluir através de nós em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Com o coração em elevada gratidão, peço, Senhor, a facilidade no estudo desta noite, a profundidade na interpretação e a graça abundante da expressão. Aos benfeitores que nos acompanham, pedimos que fluidifiquem as águas, colocando os nutrientes e medicamentos necessários, tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual, de acordo com as necessidades de cada um. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Pedimos a Rita agora que faça a leitura do Evangelho de hoje, em que vamos estar falando da parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achavam nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando disse essas palavras:
Pai Abraão, tente piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhem a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormentos nessas chamas. Mas Abraão não respondeu: meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teu bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existem para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde para aqui. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que eu mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho dessas coisas, a fim de que não venhas também ele para este lugar tormentoso. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão ainda, mesmo que algum dos mortos ressuscitem. Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Bem, esse texto a gente considera uma parábola. Parábola, na verdade, ela é a construção de uma história que pode ter personagens reais ou fictícios para trazer um ensinamento. Então aqui o Lázaro que é mencionado não é o Lázaro que a gente encontra no Evangelho, irmão de Marta e de Maria, que Jesus foi e recuperou a saúde dele quando ele estava doente, né? Aqui esse Lázaro pode ser qualquer um de nós, qualquer um, se a gente entender aí as suas chagas, as suas úlceras e a sua fome, enquanto aspectos espirituais. Então vamos dar início aos nossos questionamentos de hoje, perguntando: o que a gente pode entender no Evangelho como locais que ele menciona inferno e seio de Abraão? Como é que a gente pode entender isso, Magda? O que se refere a inferno, certamente é o umbral, a região espiritual que circunda a Terra, como se fosse um campo de força, no qual se encontram retidos todos os espíritos que ainda estão vinculados ao grau evolutivo que ela comporta, condição que não lhes permite irem para outros mundos. Assim, permanecem vinculados a ela, onde passarão por novas experiências em novas reencarnações, até conquistar o grau de evolução máximo que se pode nela alcançar. Passo a palavra. Poliana, você poderia complementar, trazendo mais algum significado para nós? Então, eu concordo com a ideia que a Magda trouxe do inferno, né? Que é uma criação mental, não é aquele inferno idealizado pela Bíblia ou pelos N livros que trazem um local de sofrimento, com fogo, com um ser maior. Levando essa dor e sofrimento a todos, é uma espécie de lugar criado por nós, né, pela falta de seguir aí os ensinamentos de Jesus, porque nós ainda estamos muito arraigados ao mal. O seio de Abraão, em contrapartida, aqui na nossa parábola, significa um lugar divino, né? Uma vez que Abraão tem toda uma história que a gente vai comentar mais para frente, né, nas nossas próximas discussões. Então Abraão tem todo um sentido, tem toda uma questão patriarcal, paternalista, né? E esse seio de Abraão seria um lugar onde ele foi recompensado, né? Um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar de amor, né, justamente por ele ter sido quem foi durante a vida. Então nós temos aí como se fosse um céu, né? O céu não esse céu pintado e perfeito que as pessoas acreditam, mas
um céu onde ele pudesse viver e trabalhar sem as dores, sem os problemas que tinham durante a vida. Passo. Devanir, diante do que a Magda falou, Poliana falou também, você teria alguma coisa a acrescentar? E também, pergunto, de que tipo seria esse abismo que ele coloca aqui, que existiria entre esse céu e esse inferno? Quando Jesus narra que há um abismo entre o céu e o inferno, não se refere certamente à possibilidade de uma conversão após a morte, como se os sofrimentos fossem eternos, os gozos dos habitantes celestes sem fim. O texto não menciona uma só palavra, algo como conversão do sofredor. O que o rico pede é somente alívio das penas. Não se mostra arrependido. Pensa em aliviar seu mal, sem se converter da maldade. Continua igual a como era na vida planetária. E segundo o ponto de vista de Jesus, o que o rico sofredor pede não é possível em face da lei de justiça, que enquanto a maldade perdurar no seu íntimo, o mal persistirá nos seus atos e pensamentos. É interessante que ele não solicita nova encarnação para a remissão dos seus enganos, não solicita que seus irmãos mudem a conduta diante de Lázaro redivivo, mas que eles não venham a sofrer o que ele está sofrendo. E, diante da solicitação, Abraão fez ver que eles estão com vontade não estão com vontade de se converterem, pois sequer atendem a Moisés e os profetas. Então podemos perceber que a pretensa dissociação entre culpa e pena, entre causa e efeito, entre maldade e mal, é absolutamente impossível em face das leis divinas. Por isso, Abraão diz existir um grande abismo entre uns e outros. Passa a palavra. Rita? É um ensino, alegórico, representativo do que se passa no plano espiritual, para afirmar que a nossa vida, além do túmulo, é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. A parábola, ela fala do abismo entre os que livremente pautam suas escolhas no bem, no nobre e no belo, e os que também livremente insistem em permanecer em atitudes de desequilíbrio, deboche e insensatez frente aos convites de mudança propostos por Jesus. É a escolha de cada um. Por isso, o Mestre Jesus nos fala das imutáveis leis divinas e de como o homem é o próprio criador do céu e do inferno. Professor Joel, o senhor teria algo a colocar para nós? O nosso irmão falou e disse coisas muito importantes e as nossas irmãs também. E percebemos a importância destas lições e assim, então, a gente percebe que realmente tudo que a doutrina espírita ensina estão nestas parábolas, nestas histórias. Porque foi falado da região umbralina e foi falado indiretamente no plano divino de que a impossibilidade de Lázaro chegar até o rico que estava sofrendo as consequências do seu ato, em termos de vibração, de frequência vibratória. Porque existem certas regiões umbralinas onde as entidades espirituais, mesmo que queiram ajudar, não têm condições de chegar até lá, tamanha é a pureza e a frequência vibratória altíssima dessas entidades espirituais. E então, procurando pensar nesse emaranhado de exposições existente nessa sábia parábola, e nós então somos intermediários dessas entidades espirituais que assim sim conseguem chegar lá onde o mal rico se achava, para prestar a sua ajuda. Mas isso são análises que se faz com base na globalidade da doutrina, mas percebe-se no grande plano divino o conjunto de ensinamentos que são paulatinamente registrados e oferecidos às humanidades
para que elas possam paulatinamente percorrer os degraus evolutivos até que cheguem às grandes verdades e luminosas verdades da doutrina do Consolador prometido. Com a palavra, minha irmã. Todos colocaram muito bem. Ficou muito claro, as opiniões, né, as considerações que o senhor trouxe são muito pertinentes. Então, dentro dessa questão, eu só ressalto que, aproveitando o que foi falado, que céu e inferno, na verdade, é um estado de espírito, né, que a gente vai se encontrar de acordo com a nossa vibração, com a nossa evolução moral. Diante disso, como foi bem colocado também, essa distância que existe, esse abismo entre o céu e o inferno que eles colocam aqui, é justamente essa distância das nossas sintonias, do quanto ainda nós teríamos que evoluir para atingir um patamar mais alto. Então, fica bem claro, podemos considerar ainda dentro desse questionamento, se tratando desses locais, a forma que já nos revela de uma forma muito nítida e clara a vida após o desencarne, mostrando que somos muito mais do que simples corpos, que vai se decompor num determinado momento. Enquanto espíritos, a gente mantém a nossa identidade e temos a continuidade da vida espiritual, já que somos espíritos imortais. Então, dando continuidade, a gente já entendeu essa questão. Eu pergunto, então, só para recordar, para a gente poder fazer as ligações que o professor Joel já começou a fazer para nós, de uma forma muito brilhante, eu pergunto, Devanir, qual a importância da figura de Abraão para o povo judeu? Porque eles fazem uma referência, né? Jesus faz uma referência nessa parábola dizendo o seio de Abraão. Por que ele menciona Abraão? Qual era a importância de Abraão? Bem, Abraão é uma das figuras bíblicas mais conhecidas, considerado um importante patriarca tanto pelos judeus quanto por cristãos e muçulmanos, pois está no alicerce dessas três maiores linhagens espirituais da história da humanidade. Seu nome em hebraico tem a conotação de pai ou líder de muitos. Há muito tempo atrás, alguns estudiosos seguiam a hipótese, então vigente, de que Abraão seria integrante de um grupo nômade, dedicado às tarefas pastoris, residindo distante dos grandes centros urbanos. Hoje, porém, sabe-se que ele nasceu e cresceu na cidade de Ur, dos caldeus, tribo que habitava no litoral do Golfo Pérsico, localizado no sul da Mesopotâmia, atual Iraque. Essa região era considerada uma das mais importantes metrópoles da época, florescente núcleo comercial e político. O povo judeu é descendente de Abraão, por meio de seu filho Isaque. Esta descendência é muito cara ao povo de Israel, não apenas por ter sido Abraão chefe de um clã, que se tornou uma grande nação, de reconhecida importância na história, mas principalmente pelo que esta descendência significa em termos espirituais. Para os judeus, ser descendente de Abraão é ser herdeiro de um pacto com Deus, é fazer parte de uma história cheia de significados e de uma importância crucial para o destino da humanidade. Daí Abraão ser uma figura de proeminência inquestionável, inatacável e inalcançável para os judeus. Passa a palavra. E tudo isso um grande plano divino, onde Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Esaú e Jacó. E Jacó deu origem às tribos de Israel. Então, existe, assim, uma programação muito grande que transcende a nossa capacidade de entendimento, e a figura de Abraão foi fundamental porque ele era um homem temente a Deus, ele era puro. Ele optava pela pureza, ele praticamente não era agredido por aqueles que estavam afinizados pelas imperfeições e foi muito, eu diria, na história bíblica, respeitado pelos demais povos.
E a partir de Abraão é que aconteceu o surgimento do povo judeu, né? No começo o povo hebreu e depois o povo judeu. E por esse motivo eles se orgulham tanto de serem herdeiros de Abraão e terem claro consigo a concepção do Deus único. Passo para ti a palavra, minha irmã. Bem, depois de todo o ensinamento histórico que o Devanir nos trouxe, a complementação do senhor, eu não tenho nada a acrescentar, né? Fico só feliz em estar aqui participando e poder aprender. E principalmente o que me leva à reflexão é como Jesus utiliza todos os meios em suas parábolas de forma a trazer todo o conteúdo, por exemplo, trazendo Abraão, né, que significava lei, que era, como nós vimos aí, a representação do povo. É uma forma de fazer com que as pessoas prestem atenção à parábola e consigam captar o significado maior. Ou, quem sabe, um dia a gente consiga também utilizar desses recursos para a gente poder colocar em prática o Evangelho na nossa vida. Então, dando continuidade, o grupo está ótimo, as respostas cada vez melhores, a gente passa a perguntar agora, vamos perguntar para a Rita agora. Rita, de que maneira a gente pode entender na parábola o pedido do homem rico após o desencarne, quando ele pede primeiramente para que envie Lázaro para lhe molhar a língua? Como é que a gente pode entender isso, Rita? Então, a súplica do rico: Abraão, meu pai, tende misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Revela que ele não só reconheceu as dificuldades em que se encontrava, como soube curvar a cabeça e pedir auxílio. Não era, pois, um rico tão orgulhoso. Talvez tenha sido mais negligente ou indiferente ao sofrimento do próximo, como do que propriamente mal. É admirável a persistência do rico em minorar de alguma forma as consequências do mau uso da riqueza. Se não podia naquele momento reparar as ações cometidas, tentou beneficiar os seus familiares que ainda permaneciam reencarnados. Essa característica de sua personalidade indica que ele era também uma pessoa excessivamente egoísta. Existiam aqueles que eram objeto de sua preocupação, ainda que retribuía ao círculo familiar. Passa a palavra. Bom, diante do que foi tão bem explicado, vou apenas reforçar os relatos, dizendo que nós devemos entender que o simples fato de ser rico não constitui obstáculo de evolução para os espíritos que descem à Terra. Assim como as palavras de Jesus não representam a salvação decretada dos pobres de bens materiais. A referência que diz ser mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não significa o rico de bens materiais, mas o rico em orgulho, egoísmo, avareza, cobiça, aquele que não sabe entender a prática do amor da caridade. Quantos ricos que não podem ser considerados como Lázaros da parábola, e quantos pobres não podem ser considerados os ricos, avarentos ou piores que estes? Passa a palavra. Que na verdade, vejam só, é a lei de causa e efeito, a semeadura livre e a colheita obrigatória em todos os períodos dos ciclos evolutivos acontecido no transcurso do trajeto da humanidade em direção a Deus. Porque, na verdade, a gente sabe pela lei de causa e efeito que muitas vezes os ricos de hoje foram aqueles que, na verdade, pediram esta prova, só que é uma prova muito difícil, e a pessoa, então, pensa e começa a ter manifestações de complexos e de registros inferiores que estão no recôndito de sua alma e que encontram um ambiente propício na condição de ricos, para se exteriorizarem, até mesmo nas relações humanas que eles têm com as pessoas empobrecidas.
Então são provas das quais nós temos necessidade. O rico que faz mau uso da riqueza nos dias atuais, possivelmente irá ser o pobre que aprenderá a desenvolver a humildade na outra existência e também conhecer as dificuldades todas daqueles que são tremendamente empobrecidos. E agora, de novo, eu digo o nome de um amigo meu, que conseguiu vencer na vida, mas nunca saiu da pobreza, mas conseguiu, e não obstante, dar educação para seus filhos, através de várias formas que aconteceram, mas ele dizia sempre, quem nasceu para ser tostão não adianta querer ter a pretensão de ser 1000 réis. E ele estava falando como espírita, quando assim se expressava. Então são provas que a gente traz, muitas vezes, para acontecer a reabilitação no nosso ser espiritual, para existir não só a reabilitação, mas também a reparação das faltas que cometemos em vidas pregressas. E assim também a prova da pobreza. Muitas vezes no passado a gente fez mau uso da pobreza. A gente está aqui lembrando nas histórias medievais, onde uma coisa incrível acontecia, especialmente no mundo europeu, por exemplo, em que a nobreza fazia por interesses materiais mesquinhos, tão somente com o propósito de lucrar, casamentos com meninas que tinham 4, 5 anos de idade, e aí eles se apropriavam da riqueza daquela menina que era herdeira de uma riqueza imensa. Isso aconteceu até no século XVI, aconteceu depois, enfim, os casamentos eram feitos por interesse, e tão somente a riqueza era o motivo de ser dessas relações humanas. É claro que eles não viviam sexualmente com as crianças com as quais estavam casadas, mas a riqueza daquela menina ficava ao poder daquele nobre, muitas vezes empobrecido e pretensioso, porque esbanjou tudo que tinha. Então, na verdade, a humanidade cometeu muitos erros no passado, e agora existem as múltiplas formas de estado social, existencialmente falando, às quais precisam se submeterem os seres humanos para compensarem e para muitas vezes curarem as lesões e as chagas que são os registros das transgressões que fizeram contra as leis divinas, especialmente no que se refere à posse dos bens materiais, dos quais só Deus é proprietário de tudo. Então, me pareceu oportuno fazer esse acréscimo, minha irmã. Tomara que seja de utilidade no contexto das considerações que estão sendo apresentadas. E assim eu passo para ti a palavra, então. Sim, a resposta ficou muito rica, né? A gente pode perceber aí que o que estávamos mencionando, né, em termos do rico, conforme o senhor trouxe os exemplos da pobreza, da riqueza, que nem, na verdade, ninguém tem um lado só, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Como a gente fala, a gente tem aquelas sombras. Então percebemos na atitude, como foi bem colocado, do rico aqui, quando pede para Lázaro vir-lhe molhar a língua, a gente pode ter dois entendimentos, né? Tem de ter reconhecido a superioridade de Lázaro, aqui superioridade moral, ou até mesmo podemos entender como se ele ainda se achasse superior, podendo dar ordens, se bem que ele faz um pedido, e achando que Lázaro aqui poderia estar lhe servindo. A gente pode entender das duas formas. E o padecimento, é lógico, a gente percebe que o padecimento é espiritual. Nós não estamos falando aqui, embora Jesus traga uma situação física para ficar mais fácil o entendimento, mas esses padecimentos, esses sofrimentos são morais. Então, dando continuidade, a gente pergunta para Magda. Magda, por que o homem rico pede para que Lázaro seja enviado para dar testemunho?
qual seria a validade desse testemunho do ponto de vista do rico? Interessante, Cris, nessa questão é que Abraão não disse que não havia possibilidade de Lázaro avisar os irmãos do rico, o que comprovaria não existir a comunicação entre os vivos e os mortos. Em sua resposta, ele na verdade afirma da inutilidade de tal coisa, pois como os irmãos do rico não ouviam os vivos, no caso, Moisés e os profetas muito menos ouviriam os mortos. Fato incontestável é que isso, inclusive, acontece até nos dias de hoje, onde se vê uma grande maioria de crentes que não acredita no que os Espíritos dizem, provando, portanto, que Abraão estava coberto de razão. Passo a palavra. Quem gostaria de complementar a explicação que a Magda já nos trouxe? Mas isso é tão verdadeiro que nos dias atuais a gente encontra nas sociedades espíritas a problemática. Eu recebi um homem no atendimento fraterno, que está começando a ter a paralisia dos braços e sente dor nas pernas e paralisia, um homem forte, mas que está suportando esta prova e percorreu todos os caminhos da medicina para tentar a cura. O nome da doença é um nome estrangeiro, eu não posso dizer agora porque eu não sei, mas trata-se de uma problemática que surge nas estruturas cerebrais e que vão acarretando esta sintomatologia até o dia em que ele vai ficar completamente paralisado. Mas ele estava revoltado, porque não havia conseguido solução, e aí chegou lá na sociedade e disse, depois que me aconselhar eu venho aqui, hoje é o último recurso para resolver meu problema. E não é assim, a gente sabe que não. Então, muitas vezes, é um processo bondoso de terapia que está acontecendo do ponto de vista divino, para que aquela alma doente consiga obter a sua cura, mas as pessoas querem tão somente a resposta imediata para o seu problema. Assim é nas outras situações, contingências da vida, porque, na verdade, as pessoas pedem riqueza para a Divina Providência como se fosse uma solução para os problemas dela. E outras vezes vivem sofrendo em meio à riqueza também. Então são provas nas quais nós nos sentimos que fracassamos. E como estamos endividados em relação ao nosso passado, e a gente nota isso na nossa existência presente, eu mesmo sou um exemplo vivo do que estou dizendo, porque nós temos as nossas relações com entidades espirituais do passado, em termos de prova de riqueza, prova de pobreza e outras provações mais, e então nos encontro na constituição familiar, muitas vezes oportuniza-se os meios para que possamos nos reabilitar. Só que tem que existir a humildade e a resignação nas duas provas. Na riqueza a gente tem que ser humilde para conseguir realmente uma vitória grande. E na pobreza tem que existir, embora sempre lute para trabalhar e prover seu sustento, tem que existir a resignação. Parei aqui. Bom, vamos dizer alguma coisa, mas a resposta está tão iluminada que fica até difícil. A resposta de Abraão, vou dizer que a resposta de Abraão é sábia. O testemunho de um espírito desencarnado não seria jamais considerado, tendo em vista que espíritos de categoria superior, como Moisés e os profetas, não foram acreditados. Esta resposta nos faz refletir que temos o Evangelho e a doutrina espírita para nos guiar e nos garantir a felicidade eterna. Entretanto, agimos como crianças espirituais e muitas vezes desprezam as seguras orientações, se enveredam por caminhos que resultam em amargas provações. E a propósito, conforme esclarece Emmanuel, a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias, no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Ninguém justifica a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal.
O mundo está repleto de mensagens emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivo de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Passa a palavra. Bom, diante de todo esse ensinamento que todos trouxeram, eu não tenho nada a acrescentar. E mesmo para fazer as considerações, o resumo, na verdade, não seria capaz, né? Porque o tema é tão amplo e foi colocado tantos pontos importantes que eu não me sinto capaz aí de resumir e deixar alguma coisa de lado. Então, vamos passar para a nossa próxima questão, perguntando para Poliana. Poliana, diante dos ensinamentos desta parábola, nós podemos supor que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza no mundo material? Ou seja, todos os ricos estariam destinados ao inferno, né, como a gente viu o termo aqui, e todos os pobres ao céu? Eu acredito que é muito difícil a gente falar de qual prova seria mais fácil ou mais difícil, né? Se a riqueza seria uma prova mais fácil, se seria uma prova mais difícil. Fato é que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas que têm as suas nuances e que são complicadas de serem realizadas. E a gente percebe nisso porque existe uma diversidade de pessoas que são ricas, mas que ao mesmo tempo são caridosas e que conseguem fazer o bom uso do seu dinheiro. Ao passo que nós também temos pessoas que são pobres, né, e que não são humildes, que não conseguem desenvolver as faculdades morais. Então, riqueza e pobreza não definem caráter, e não é a riqueza ou a pobreza que vai levar a pessoa para o céu, entre aspas. O que vai levar a pessoa ao crescimento espiritual ou não é o que ele faz daquilo que lhe foi dado. Então, se foi a pobreza, se ele consegue sobreviver e fazer o seu melhor, ótimo, ponto, cresce, sobe um degrauzinho. Se foi a riqueza, cuidado, né? Porque ser rico a riqueza tem as suas facilidades, né? Mas continua sendo, são equiparáveis. Eu não vejo que exista uma prova mais difícil que a outra. Isso vai depender da pessoa, isso vai depender de como o indivíduo se vê nessa situação e como ele vai dar continuidade a isso. De vez em quando é muito difícil você ter uma depressão e, né, estar no exterior, entre outros. Mas ainda assim, ser rico e ser pobre são provas complicadíssimas e pelas quais nós vamos passar repetidas vezes até a gente aprender as faculdades morais que Cristo nos deixou. E aí eu passo para complementar para Magda deixar suas contribuições. Bom, gente, ali, só para complementar ali o que a Poliana falou, o homem não possui nada seu, né? Senão aquilo que ele pode levar deste mundo, o que é então que possuímos. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. O problema é quando o dinheiro deixa de ser um meio de vida e se converte na finalidade dela. Quando deixamos de ser senhores do dinheiro e nos transformamos em escravos dele. O portador de dinheiro, que está cheio de moeda, ele esquece que está na terra para evoluir, não para acumular bens materiais de que jamais usufruirá, ainda que estando por milênios a jornada humana. Inclusive tem um trecho no livro O Céu e o Inferno, que a Condessa Paula, que enquanto estava encarnada, ela foi bela, rica, de família ilustre, de qualidades intelectuais e morais. Ela era boa, meiga e indulgente, ela soube administrar a fortuna, levando grande parte aos necessitados. Em sua comunicação mediúnica, ela falou: ricos, tenham sempre em mente que a verdadeira fortuna imorredora não existe na Terra. Procure antes saber o preço pelo qual possa alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Passo a palavra. Olha, se me é dado a chance, eu estava aqui pensando
no imenso problema em termos de sofrimento que irão ser vivenciados pelos maus ricos, que muitas vezes, para não generalizar ao globo terrestre, mas fiquemos nas realidades brasileiras. No que se refere especialmente ao campo da saúde, onde as pessoas morrem nas filas dos hospitais, onde os hospitais entram em falência, onde a riqueza é mal utilizada na prática do mal. Quer dizer, é bem utilizada na prática do mal. E nada bem utilizada na prática do bem. Na prática do bem, a nossa irmã configurou agora há pouco, quando falou, a nossa irmã Magda. Mas, na prática do mal, como estão existindo almas comprometidas e quantas pessoas estão sofrendo? As consequências. As pessoas não sabem que estão se condenando, porque todos os registros de nossos atos ficam em nossas almas. E num dia, dentro da eternidade, iremos conseguir percorrer todo o caminho de reabilitação, de reparação e de restauração da saúde espiritual. E assim existem outras ilações que comportariam ser feitas, mas aí estouraríamos o tempo. Passo para ti a palavra, minha irmãzinha. Rita, você teria alguma coisa para colocar? Na pobreza, exercitamos a paciência, na riqueza, a humildade. Com essas duas virtudes, conseguimos administrar os bens que nos são emprestados o tempo que estamos aqui na Terra. Pois, sem essas virtudes, nós seres humanos ficamos muito preocupados em só ajuntar bens, esquecendo o principal, que é o lado espiritual. Devanir? Veja, foi tão bem colocado. Eu vou apenas salientar alguns pontos para que fique gravado em nossas memórias. Se todos nós nos colocássemos como usufruários dos bens materiais, ou seja, nada é nosso, é apenas para nosso uso, teríamos uma vida mais tranquila e não invejaríamos a riqueza do próximo, pois cada ser humano está colocado no devido lugar e circunstância para a evolução espiritual. Refletindo, se refletirmos sobre o aprofundamento dos ensinamentos espíritas, teremos consciência de que tanto a inteligência quanto o dinheiro e o poder foram colocados em nossas mãos para desenvolver as inteligências menos evoluídas. Isso não deve ser um galardão para as nossas funções, mas uma oportunidade de praticar a lei ensinada por Deus a todos os seus filhos. E por fim, vamos dizer que o desapego, porém, não é dar tudo o que temos, mas saber ter sem se prender ao que se tem. É estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, estar pronto para perder tudo o que temos sem nos inquietarmos com isso. Passa a palavra. Bem, eu acho que foi colocado tão profundamente nas questões aqui que eu não teria nada a acrescentar. Então eu vou passar agora perguntando, vamos ver aí para o Devanir, né, como é que foi a vivência prática esta semana, se ele conseguiu fazer ou não. Bem, o que eu analisei sobre esse detalhe do rico e do pobre é que muitas das vezes a gente, na vida que eu analisei, fala sobre mim mesmo, a gente tem tanto e, sabe, por falta de uma mínima coisa a gente começa a reclamar. Então a gente passa a prestar mais atenção no que a gente tanto tem, a gente vai ver que a gente tem até mais do que devia. Tem mais a que agradecer do que ficar se questionando. E com isso a gente passa a viver uma vida até melhor. É isso que eu refleti. Verdade, Devanir, a gente não consegue enxergar a riqueza que possuímos, né? Muitas vezes a gente trabalha só na riqueza material e esquece a riqueza em outros níveis. Assim também, como muitas vezes a gente acha que pobre é só aquele que não tem. E a gente não enxerga a pobreza que nós temos ainda em termos de evolução moral. Então é muito importante que a gente comece
a trabalhar, né, esse conceito de riqueza, de pobreza, exercitando, né, o dom da gratidão, agradecendo a Deus por tudo que nós temos. Se a gente parar para pensar, nós vamos ver que nós somos muito mais ricos do que imaginamos. Então, dando continuidade aqui, só para fazer um resumo geral, eu trouxe um texto, que é um texto de Emmanuel, do livro Dinheiro, né, de Francisco Cândido Xavier. Então, o nome do texto é Estudando a Riqueza. Então, ele traz para a gente que não é somente o rico da parábola, que é o grande devedor diante da vida. Ele vai colocar algumas situações em que a gente acaba também se fazendo, digamos assim, presos desse cárcere que seria a riqueza em algumas situações. Ele coloca que há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Por exemplo, temos os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Então, aquele que é inteligente, mas, né, é rico de inteligência, mas não usa sua inteligência para sair daquela zona de conforto, de auxiliar aqueles que estão ao seu redor. Os outros que são ricos de saúde, mas desamparam aqueles que estão aflitos e doentes. Temos ainda os privilegiados da alegria, que na verdade cerram as portas àqueles que estão tristes, se isolando no oásis aí de prazer. Tem os felizes da fé, que vão procurar a solidão, dizendo que dessa forma estão se preservando, né, de cometer atos equivocados. Sabemos que a fé tem que nos motivar à ação e jamais nos enclausurar para não vivenciarmos esse amor em ação. Temos aqueles que são os expoentes da mocidade e, por conseguinte, desprezam aqueles que estão no estado da velhice, desconsiderando toda a sabedoria que esses possuem. Temos ainda os favorecidos da família terrestre, que olvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Então, muitas vezes não valorizamos a família que temos e não vemos tantos outros que se lamentam exatamente por não possuir uma família. E ele complementa, Emmanuel complementa dizendo: todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza, portanto, é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E, consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será aquele que se fizer devotado servidor de todos. Portanto, o que Emmanuel nos traz como fechamento é que todos podemos doar alguma coisa, todos somos ricos. Então vamos passar agora a nossa prece de encerramento, pedindo ao professor Joel que a faça. Mentores, espirituais amigos que se acham na sintonia desta atividade de pensamentos verbalizados que estão se propagando, tanto no plano material como também no plano espiritual. Percebo, irmãos espirituais amigos, co-criadores do Pai, espíritos sábios, puros e benfazejos, como estamos longe de atingirmos este objetivo, que é o de vencermos as nossas imperfeições, especialmente relacionadas com a pretensa necessidade da posse de bens materiais. Ajudai-nos a identificar, irmãos espirituais amigos,
através do nosso próprio pensamento. A multiplicidade das riquezas que nos são proporcionadas em cada momento de nossa existência terrena e também em todos os momentos da nossa existência eterna. Sabemos, amado Pai Celestial, através dos ensinamentos de Jesus, que tu arquetipaste na tua mente o estágio pleno no qual iremos coexistir contigo e conhecer as delícias da sabedoria, da verdade, do progresso, do conhecimento e dos atributos todos configurados pelo saber e pelas virtudes que tu, amado Pai Celestial, possui em grau infinito. E nós apenas estamos começando a nos conscientizar destes aspectos que apenas agora vislumbramos através da doutrina que consola, mas que depende ainda de tantas reflexões, tantas consolidações em termos de aprendizado e autotransformação. Tudo que possamos imaginar existir no universo configura a posse da tua riqueza, amado Pai Celestial. Ajudai-nos para que possamos, pois, em nosso trajeto, conseguir a graça da ajuda da espiritualidade maior, para a qual suplicamos que prodigalizem as suas vibrações de amor e as suas vibrações fluídicas múltiplas em suas propriedades, para que possamos ser auxiliados em nome do Divino Mestre Jesus, nas necessidades que possuímos e que devem ser satisfeitas para podermos evoluir e assim termos um porvir de felicidade, não só de coexistência quando chegarmos ao patamar evolutivo em que vocês, espíritos superiores, se acham, mas também prosseguirmos na nossa marcha como vocês estão fazendo, em direção à inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e que nós chamamos de amado Pai Celestial, Deus onipresente no universo de imensas e infinitas proporções. Obrigado, irmãos espirituais que nos amparam. Ajudem os irmãos que trabalham na Cavili e que possamos atingir cada vez mais os objetivos mentalizados por vós. E assim, como somos agradecidos ao amado Pai Celestial, a Jesus, a Maria de Nazaré e a vós, amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite tranquila, serena e uma semana repleta de oportunidades de agradecermos as riquezas que temos. Até o nosso próximo programa. Rádio Cavili apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br